Boa tarde a todos. Eu, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite para falar aqui. Eu sou acadêmica e não tenho muita experiência em falar para público não acadêmico, então isso é sempre muito rico quando a gente tem essa experiência. Eu espero não chateá-los com o meu tipo de abordagem, que é bastante diferente do que normalmente se fala sobre o Bolsa Família, porque eu explico já, depois da exposição do Rafael, muito interessante, que eu faço essa pesquisa há 5 anos, né? E o meu recorte foi baseado em um filósofo chamado John Rawls, que escreveu um livro chamado Teoria da Justiça, que ele dizia que eu me inspiro, não é que ele dizia isso, eu me inspiro, que ele dizia que a gente tem que ouvir aqueles que estão nas piores condições para tomar decisões de políticas públicas. Ele chamou dos worst off, né? Então eu pensei, bom, os estudos sobre pobreza existentes no Brasil são de boa qualidade, são inúmeros. Eu queria ouvir as mulheres que recebem Bolsa Família das regiões tradicionalmente desassistidas pelo Estado Nacional. Tipo Vale do Jequitinhonha, interior do sertão, Alto Sertão Alagoano, interior do Piauí, interior do Maranhão, aquelas cidadezinhas que não tem nem estrada direito, né? Algumas eu nem pude chegar em algumas casas porque não sei andar a cavalo, eu tinha que tomar cavalo, né? Mas enfim, durante 5 anos, e sobretudo no Alto Sertão Alagoano, eu voltei mais de uma vez para ver o que tinha acontecido com essas pessoas. Por que isso? Porque toda uma tradição sociológica chamada Sociologia do Dinheiro, né, que tem nomes como, que vai de Marx a George Simmel, que escreveu um livro famoso chamado A Filosofia do Dinheiro, eles sempre disseram, e eu queria testar isso, que a renda em dinheiro ela provoca impactos de liberdade nas pessoas, por menor que seja. E isso eu achava que isso não tinha sido muito testado no Brasil, né? Então eu parti para a pesquisa usando uma técnica da sociologia, da antropologia, que se chama entrevista aberta. Você não vai com questionário fechado. O que você acha disso, daquilo, e aplica o questionário. Não, você faz uma entrevista que pode durar de 40 minutos a 5 horas, porque depende das pessoas. E, em segundo lugar, eu queria também testar todos esses, como diz o Luiz Nassif, esses, os bordões, né? Que são todos os preconceitos que a classe média, de modo geral, os ricos, de modo geral, têm com os pobres, né? Os pobres são vagabundos, são chamados de vagabundos, preguiçosos. E já foi assim durante a escravidão, né? A escravidão, se vocês lembram, o negro, o escravo, era chamado de lascivo, leniente, preguiçoso, etc. O escravo trabalhava, morria trabalhando, mas assim, pintado pela elite. Então havia de um lado havia a produção de estereótipos sobre o programa Bolsa Família, né? E do outro lado eu queria saber a verdade, o que as pessoas que a recebem, o que acontecia com a vida delas? Impactos de cidadania e de liberdade sobre elas, isso teria. E isso não seria possível numa pesquisa, numa única visita e num questionário fechado. Teria que observá-las durante um certo tempo. Eu nem sei dizer se 5 anos ainda é suficiente para observar isso, né? Mas eu observei mudanças muito grandes entre as primeiras entrevistas e as que eu fiz agora em maio, voltando pela 3ª vez ao sertão, agora de 2011. Bom, uma autora muito conhecida entre nós, chamada Hannah Arendt, dizia que quando o Estado não assiste os seus cidadãos, né, no
território que lhe corresponde, ela chamou esse contingente populacional que não recebe nenhuma assistência do Estado, não tem estrada, não tem escola, não tem hospital, etc., ela chamou de povos sem Estado. Então eram esses que eu queria entrevistar. O Estado, de alguma maneira, estava chegando até eles. De alguma maneira. Como o Rafael mostrou, pelo menos, em outras maneiras, em outras modalidades, ainda falta Estado. Mas eu não sou da turma do menos Estado, não, pelo contrário. Então, um segundo ponto é que ela chamou a atenção o seguinte: quando o Estado sequer dá as condições mínimas para as pessoas, elas sequer têm direito a ter direitos. Tá? E um terceiro ponto é que a nossa Constituição, no seu artigo 5º, inciso 3º, ela diz assim que é obrigação do Estado Nacional garantir o direito à vida. Eu também queria ver se essas três questões, né? E como mulher, obviamente, eu me interessava por saber que graus de autonomização essas mulheres conseguiam com a Bolsa Família, na medida em que eu já fui de início percebendo que para a maioria delas era a primeira vez na vida que elas tinham acesso a uma renda regular. Né? Era uma experiência totalmente nova na vida delas. Elas viveram a vida inteira, os seus pais viveram assim, os seus avós viveram assim. Lembro-lhes os romances de Graciliano Ramos, por exemplo, Vida Seca, né? A Dona Sinhá Vitória e o Fabiano. São aquelas pessoas que também Hannah Arendt chamou de os refugos da terra. Ninguém quer saber como vive, de preferência não quer saber, né? Isso não é só nas pessoas comuns, às vezes até na universidade a gente vê esse tipo de coisa. Não vou ver tal filme porque é muito triste, a mostra pobre, né? Então, eu tinha esse conjunto de questões para resolver. Tá? Não é porque eu não resolvi nada, quer dizer, para pensá-las, né? E repensá-las. E, de fato, eu tomei como referência fundamental no meu trabalho o Zimmel, Filosofia do Dinheiro, e, obviamente, os escritos sobre dinheiro, sobre capital financeiro, capital dinheiro de Karl Marx. Né? Não sei se vocês vão gostar. Eu vou estar pronunciando esse nome aqui. Enfim, acho que sim. Bom, e tinha uma outra questão, que era uma denúncia que as feministas fizeram sempre, né? Nós no Brasil temos um debate feminista muito pobre, não sei porquê, acho que até sabemos porquê, né? Uma sociedade muito machista, que era saber, afinal de contas, o que é que liberava essas mulheres de formas muito complexas de dominação. Né? Não era só a tradicional dominação e terrível dominação do homem sobre a mulher, mas a dominação do pai sobre a filha, do cunhado, enfim, aquilo que a gente chama de família ampliada. Né? E para isso eu reli e descobri, a gente relendo velha, né? A gente redescobre coisas incríveis, um autor liberal do século XIX, John Stuart Mill, que fez um texto magnífico chamado A Sujeição das Mulheres. E é onde ele diz assim: as mulheres não são educadas apenas para servir os homens. É pior do que isso. Elas são educadas para desejar tudo isso. Então ele foi estudar o fenômeno da dominação num grau de profundidade que mostra que essa dominação ela é diferente da dominação de classe, ela é diferente das outras formas de domínio. Porque ela age sobre as emoções mais íntimas, sobre os sentimentos mais íntimos. Por que eu estou lhes dizendo isso? Porque é muito comum eu falar sobre isso na minha pesquisa em algum auditório, as pessoas me dizem assim: ah, mas eu fui lá, a mulher continua apanhando o marido, continua isso. Bom, esse tecido de dominação, essas formas de dominação entre nós tem pelo menos uns 400 anos. Né? Então esse tecido não é removível, não é desfeito, essa trama não é desfeita num tempo de experiência social nova que nós estamos vivendo tão curto. Né? Bom, então tomando eu coloquei para vocês então que nós chamamos então os pressupostos, né? Conjunto de pressupostos da pesquisa.
E eu passei a realizar, então, passei a fazer essas viagens, me autofinanciando com o meu próprio salário, porque é uma pesquisa que eu não posso dizer, vou terminar aqui e ali, como as agências de pesquisa precisam, né? Eu entendo que precisam exigir. Então eu tinha que tomar também essa decisão pessoal, né? Então, por isso eu acho que talvez se eu tivesse mais dinheiro eu pudesse fazê-lo mais rapidamente. Mas enfim, não interessa isso, só para mostrar por causa a questão do tempo. Porque essa temporalidade também é necessária para a observação. Tá? O que eu percebi? Eu percebi, como o Rafael lembrou, que exime eu já havia escrito num ensaio famoso chamado Os Pobres, em 1902, onde ele dizia assim: os pobres são vistos normalmente como uma massa homogênea. Tanto é que a gente fala os pobres, né? É coisa de pobre. Né? Segundo, ele dizia assim: os ricos veem neles todas as virtudes, todos os vícios dos pobres. Porque, já que é uma massa homogênea, todos os vícios, preguiça, indigência mental. Como me chamou a atenção outro dia, um senhor me disse assim: mas como dá Bolsa Família para gente que não faz nenhum cálculo, que a gente chama de racionalidade, digamos assim, racionalidade potencial. Eu disse para ele: bom, mas eu também não faço. Eu sou professora titular do Unicamp e gasto sempre mais do que eu ganho. Então, a questão do cálculo prudencial não é... Porque para ele, a ausência de cálculo prudencial é coisa de pobre. Então, para encerrar, os pobres são sempre os objetos de todos esses estereótipos, né? Não tem falha. Como dá dinheiro porque não faz cálculo prudencial? Vai gastar tudo num dia só. Né? Ou, sério, vai beber cachaça, né? A mulher não vai cuidar dos filhos, ela vai ter medo do marido, vai dar o dinheiro para o marido, ele vai beber no primeiro barzinho da esquina, que nem tem bar, né? Então não tem bar, e vai gastar tudo. E o que é brilhante nessa área dos pobres é que eles sabem disso. Como a entrevista a conversa vai indo, você também vai aprendendo a conversar com eles, a decodificar a linguagem, sobretudo no Vale do Jequitinhonha, né? Vocês leram Guimarães Rosa, vocês sabem como é difícil o jeito que eles falam, né? Então, fui aprendendo também uma nova língua da minha própria pátria, uma nova língua, e aprendi, por exemplo, que não ter trabalho regular é dizer eu trabalho de beliscão. Então, a gente tem que fazer um dicionário um dia dessa coisa, porque tem um Brasil que nós realmente não conhecemos. E eu acho fantástico, Rafael, que quando você fala em protagonismo da política social, eu acho que trouxe um Brasil para nós que nós não sabíamos que existia. Como eles viviam. Nós falávamos assim: os desempregados, Exército Industrial de Reserva, né? Ou a CEPAL falava nos anos 60, desemprego estrutural, mas a gente não sabia que eles são feitos de gente, de carne e osso, que sofre. Né? E eu queria conhecer também a natureza desse sofrimento. Né? Bom, então, colocados esses pressupostos, as entrevistas me mostraram, primeiro, que elas aprendem que a sociologia do dinheiro já tinha dito que o dinheiro, o uso do dinheiro, o manuseio do dinheiro, por menor que ele seja, ele exige cálculo, sim. Eu preciso saber que com essa bolsa, eu tenho que viver até a próxima bolsa. Na primeira vez que recebeu, muitas me contaram, às vezes rindo delas mesmas, às vezes chorando: olha, eu gastei tudo numa semana, mas agora eu já sei usá-la por 30 dias. Então, eles não são idiotas, né? Sabem, então vou lá. Porque tem uma coisa que as pessoas esqueceram: a Bolsa Família, o dinheiro chega pelos bancos públicos via uma senha. E eu tenho muitos depoimentos, porque era uma questão que sempre me era colocada, mas elas vão entregar a senha para o marido. Sempre a mulher idiota entrega para o marido. Elas dizem: não entrega não, porque eu tenho deveres. Eu preciso apresentar, pesar a criança no posto de saúde, preciso de apresentar o atestado de frequência escolar, ou seja, em outras palavras, ela está dizendo: para eu ter acesso, os meus filhos terem acesso a direitos sociais básicos, eu preciso cumprir certos deveres. Sabe? Ela sabe disso. Porque ela sabe que ela já perdeu, como uma me disse: eu já perdi
como é que ela diz? O tino, não entendi muito bem. Ela queria dizer o seguinte: tudo isso não é mais para mim, eu estou fora. Eu sou analfabeta, minha mãe era analfabeta, minha avó era analfabeta. São para os meus filhos. Se algum futuro há, quando eu pergunto, se ela acredita que o Brasil pode ter um futuro mais, uma sociedade mais justa, ela diz, para nós não mais, mas para os meus filhos sim. Porque eu não tive essa oportunidade que eles estão tendo. Muitos, a história de ser analfabeto, de não saber ler, vocês não imaginam o sentimento de vergonha e humilhação que isso lhes acarreta. Não é? E eu, então, por causa disso, eu tive que estudar filósofos morais que estudaram o que a vergonha provoca nas pessoas, o que a humilhação provoca nas pessoas. E descobri que os penalistas estão estudando. Né? O pessoal especializado em direito criminal, pelo menos nos Estados Unidos, que é uma escola importante, em Harvard, que estuda isso. Quer dizer, quanto mais você humilha e envergonha a pessoa, no caso dos criminosos, vamos chamar assim, eles não só reincidem, como reincidem com muito mais violência. E os filósofos morais, como Avishai Margalit, que tem um livro fantástico chamado Decent Society, né? Uma sociedade decente, ele estuda, ele é um palestino, então ele estuda que a humilhação, ela destrói todas as defesas da pessoa. Então quando a gente diz assim, os pobres são preguiçosos, vagabundos, não sei o quê, aquelas coisas todas que vocês estão... A gente tem que saber a história de vida dele. O que aconteceu na vida dele? Normalmente a gente vai encontrar experiências cruéis de humilhação e de vergonha, inclusive a de ser analfabeto. Bom, já me mostrou o papelzinho lá, eu vou apressar. Então, nós da sociologia do dinheiro, que é uma forma de pensar o dinheiro, diferente um pouco dos economistas, ou bastante diferente, que são as funções sociais do dinheiro. Eu enumeraria, só para não incomplidar muito, três funções fundamentais: a função comunicativa, a função simbólica e a função dissolvente. Vou explicar rapidamente cada uma delas. Né? Por exemplo, eu tenho uma entrevista que eu considero uma das melhores entrevistas que eu consegui. Uma mulher do interior do Piauí me disse, o Luiz já sabe dessa história, mas vou ter que ouvir de novo. Ela pegou o cartão Bolsa Família, que é um cartãozinho amarelo, e disse para mim, olha, é a primeira vez na vida que eu tenho crédito. E é a primeira vez na vida que eu tenho respeito e confiança. Agora, os comerciantes da cidade me dão crédito. Esse aqui é o meu cartão de crédito. E a entrevista é muito longa, eu não vou citá-la completamente, mas ela vai falando. Tá? Olha, antes eu não era nada. Ninguém me vendia uma caixa de fósforo fiado. Agora, os comerciantes, a cidadezinha dela se chama Demerval Lobão, perto de uns 100 quilômetros, mais ou menos, de Teresina. Acho que isso. Então, ali, ela foi me mostrando como ela tinha ganhado sentimentos novos. Por exemplo, ela se sentia, ela diz mesmo, eu sou uma pessoa hoje mais digna, porque eu não desperto aquela desconfiança. Então, os autores diziam assim, olha, um dos sentimentos mais terríveis é ser suspeito, né? É ser um suspeito que não pode pagar, que não pode vender fiado porque não vai pagar. Então, a gente não tem ideia desse sentimento destrutivo, que é a desconfiança. E elas ganharam, elas dizem isso em várias circunstâncias, elas ganharam uma coisa que é fundamental, né? Que é a dignificação da vida, né? O mínimo de dignificação da vida e confiabilidade. Nós sabemos, os economistas sabem que a confiabilidade é trust, né? É muito importante. Mas os pobres gostam de ser confiados, querem ser confiados, né? Desejam ser confiados. E muitas me disseram, eu passei a ser uma pessoa confiável, claro que ela não diz exatamente assim, não é o universo linguístico dela, depois que eu tenho esse cartãozinho. Tá? Então, o que eu estou... Esse é o papel, então, digamos, da função social do dinheiro. Né? E da função comunicativa. Muitas dessas mulheres, vocês sabem como é o caso de Jequitinhonha e o sertão, as pessoas vivem muito isoladas. Então, muitas me disseram assim, olha, depois dessa bolsa, eu saí da toca.
Eu passei a sair de casa, fazer compras, provar coisas. Eu perguntei para uma delas em Itinga, no Vale de Jequitinhonha, provar, por exemplo, o quê? Ela disse assim, eu provei iogurte e macarrão. Ela nunca tinha provado iogurte e macarrão na vida dela. Né? Então, quando eles falam em função comunicativa, porque agora ela vai ao mercado, assim, na feira, conversa, sai de casa, né? Eu tenho toda uma coisa escrita sobre a importância dos espaços de encontro que eu gostaria de entregar aos governos, né? Em todos os níveis, porque o que falta é lugar para as pessoas se encontrarem, discutirem, conversarem, deliberarem. E os prefeitos, depende dos prefeitos. Os prefeitos às vezes são mais sensíveis, mas na grande maioria das vezes não foram alertados, não vou dizer que são insensíveis, mas não foram alertados para isso. E talvez nem o próprio MDS. E a terceira função, que é a função dissolvente, que mudou o mapa eleitoral do Brasil. Por qualquer lado que vocês queiram olhar, mudou o mapa eleitoral. E eu estava no Alto Sertão de Alagoas, que é uma região muito complicada, e uma pessoa lá muito interessante, um informante, que a gente tem que recorrer, né, a pessoas que têm alguma ascendência, porque senão as pessoas não te recebem nas casas. Ele me fez ir a uma reunião de prefeitos. E eu achei os prefeitos muito jovens. E comecei, depois que saímos da reunião, ouvi todos os prefeitos. Eu disse, mas nossa, como são jovens esses prefeitos? Ele olhou para mim assim e disse, 15 anos atrás isso seria impossível. Eu disse, por quê? Impossível. Claro que eu sabia, mas eu disse, por quê? Ele falou assim, seria tudo morto. E assim ele disse assim, não, olha, você viu aquele que estava na esquerda, assim, tá? Aquele do PDT, aquele assim é do PSB, aquele assim é do PT, aquele assim. Ou seja, esses rapazes não conseguiriam se eleger. Ele disse, mas por quê? Ele disse, porque o Bolsa Família liberou o voto. Porque como ele é um benefício federal que chega para a mulher, e ela tem essa coisa que eu acho que é uma questão de gênero, sim, essa coisa de em primeiro lugar estão os meus filhos, a saúde deles, se é uma coisa boa, acho que é boa, mas é uma diferença muito grande com os homens, né? Os homens nessas regiões são também analfabetos como elas, e essas regiões não têm emprego. Não sei se os senhores conhecem, mas são regiões que são ou de média propriedade, nem é do grande propriedade, tem no caso do sertão que eu conheço melhor, que eu fui muitas vezes lá, pecuária de bode, cabrito de bode, não sei, coisa. E esses maridos são chamados às vezes para colher ou feijão ou alguma coisa assim, e eles têm R$10 por dia, R$15. Isso também acontece no interior do Maranhão, todo o interior do Piauí. Depois elas diziam assim, depois ele pode ficar 3 meses sem achar nada. Às vezes ele vai no Rio São Francisco, no caso ali do Alagoas, pesca uns peixes e a gente pode vendê-los. Mas depois ele pode não conseguir mais. Depende de uma opção de coisa. Então, de fato, a renda regular é a da Bolsa Família. Evidentemente, como eu moro em Perdizes, aqui, uma pessoa que sabe que eu faço pesquisa me abordou outro dia no Parque da Água Branca e disse assim, quer dizer que tem uma Bolsa Família que é R$70, R$96, 100. Dá para o pessoal, como eu falei. Ele falou, você viu, seu filho, no Pão de Açúcar, você viu o preço do arroz? Ele queria dizer que o governo estava mentindo. As pessoas são assim, entendeu? Quer dizer, elas imaginam que o universo, que o mundo delas, lá no sertão, o arroz não custa igual o Pão de Açúcar de Genópolis, né? Mas as pessoas acham que custa, né? Então, isso serve para fortalecer a estereotipia, né? Os estereótipos. Bom, por que o dinheiro, então, tem essa função dissolvente? Óbvio que se eu tenho alguma autonomização, eu não preciso do chefe local para tomar leite, para pegar o leite das crianças, né? Eu também, o voto é secreto, eu tenho mais liberdade de escolha, que é uma outra coisa que é a função do dinheiro. E se eu desse uma cesta básica, era diferente.
Aí sim assistencialismo, aí sim. Porque eu estou dizendo, você vai comer tanto de arroz, tanto de feijão, que eu puser lá na cesta. Mas ao eu dar dinheiro, ao Estado conceder dinheiro, esse direito, porque o direito à vida é um direito, né? Então, eu estou também concedendo, o Estado também está concedendo a essas pessoas o direito de escolha, por mais mínimo que seja. Elas, inclusive, estão aprendendo que não precisam só comer arroz e feijão, que pode pôr macarrão no lugar de arroz, que pode pôr um outro carboidrato. E é uma descoberta que elas conversam na fila, etc, etc. Se tivesse espaço de encontro, eu acho que o Bolsa Família daria um salto de qualidade democrática e cidadã muito maior. Mas esse é um outro assunto. Então, como a mesa se chama Novos Cidadãos, ela tem em potência, sim, a possibilidade de se transformar numa grande política pública de formação de cidadãos e de cidadania, né? Se vocês quiserem, de cidadania democrática, né? Como alguns autores, como esse aqui, o Prêmio Nobel, Amartya Sen, fala, né? Ele diz, não me adianta nada vocês falarem, eu deixei aqui pronto, se eu precisar lê-lo para os senhores, ele diz, não adianta nada me falarem opulência. Opulência e liberdade não necessariamente são convergentes. Pode ser exatamente o contrário, né? Nós estamos vendo a sociedade mais opulenta do mundo cheia de miseráveis hoje, né? Nós sabemos bem no Brasil que o desenvolvimento econômico não é em si mesmo gerador de cidadania e muito menos de igualdade, de diminuição da desigualdade. Ele pode, pelo contrário, como foi o nosso caso, aprofundar as desigualdades e excluir ainda mais pessoas. Pode. Não há um automatismo nesse sentido. Bom, acho que eu deixo esgotei, né, meu tempo, eu acho que eu deixo as demais coisas que eu tenho para falar para o debate, se houver, e se o senhor tiver algum interesse em algum detalhe, etc., eu agradeço o convite e agradeço a paciência do senhor em me ouvir. Obrigada. Tem um fato curioso aqui, quando você pega as primeiras discussões sobre distributivismo, políticas sociais, os liberais, a direita, nos anos 90, propunham que tinha que ser em dinheiro. A esquerda achava que tinha que ser em cestas e tudo, para evitar desperdício. A questão da focalização versus universalização, um dia eu fiz uma defesa do Ricardo Paes de Barros contra o ataque da Conceição, porque a focalização, ou seja, você ter técnicas estatísticas de pesquisa para focalizar os mais pobres, se interpretava como uma maneira de você restringir os gastos sociais. E os liberais queriam focalização. E a esquerda queria a universalização. Hoje você tem a universalização da focalização, digamos assim, né? E o dinheiro é visto, eu acho que esse papel do dinheiro é uma constatação, eu sei que foi duro para você chegar nele, mas foi um fator libertador mesmo. E quando você pega a crítica mais à direita, de alguns gênios aí do pensamento do pátrio, que nem o Alicante e tudo, eles acusavam os pobres do Bolsa Família de usar o dinheiro para comprar geladeira. Como se geladeira fosse um Dancing Day, alguma coisa assim. O Brasil, ele tem que avançar bem na discussão pública. Eu tive uma vez uma discussão com o Eduardo Gianetti, lá como é que chama esse centro? Estudos estratégicos da USP, ele com essa visão também. Ele falou, o juro é alto, que o brasileiro não sabe gastar, leva o crédito na mão do brasileiro, em vez de ele esperar um ano, guardar dinheiro para comprar sem juros, ele compra com juros. Mas não entendia esse papel libertador do consumo. Claro. Eu contei uma experiência que eu tive, a filha, minha terceira filha, que tinha 2 anos aí, e a babá comprou, com o crédito da Casa Bahia, comprou geladeira, comprou umas coisas lá, e queria levar a menina para mostrar para a vizinhança, lá no Boimirim, lá no fim do mundo. E nós fomos à tarde para pegar a menininha. Chegamos lá, uma casinha, um puxadinho lá, arrumadinho, uma sala arrumadinha, companhia, tudo lá. A gente chamou a vizinhança, chamou para mostrar a gente, mostrar a menininha lá. Virou cidadã. Em física, é o que falta para a economia se tornar uma ciência livre. Não é uma ciência, mas tem que ter imaginação para os físicos. Os físicos que dizem que quando você muda a natureza, tem alguns fatos que mudam a natureza, mudam a dimensão do que está ocorrendo, então você não pode mais pensar em algo progressivo. Então, esse efeito não mensurável do Bolsa Família, de criar cidadão do dinheiro, a libertação do dinheiro, tá? Você pode
pode ser banal, você escolher um iogurte, ou escolher um leite lá, isso aí dá muda. Seu trabalho, eu vou te falar, no que editor, esse trabalho, essas conclusões que você chega, que a gente percebe muito difusamente aí, são fundamentais para entender esses aspectos de cidadania, de construção de país, que não estão ligados à política monetária, política econômica ou aos efeitos econômicos e financeiros do Bolsa Família. Essa dimensão regional que foi dada aqui muito bem hoje, essa dimensão que sai da extrema, essa questão de que quem não trabalha e recebe Bolsa Família não sai da extrema pobreza, você vê que tem um universo para ser dissecado aí, e por isso que... Mas pode ser cidadão. Daí trazendo a brasa para a sardinha aí, por isso que as novas mídias vão ser... Esse fato de se tirar o monopólio da formação de opinião de meia dúzia de jornais e televisões é que vai permitir aflorar todo esse conjunto, está permitindo já, né, esse conjunto de ideias e conceitos, porque no Brasil o grande desperdício que você tem não é dinheiro, retrabalho, são ideias que aparecem e morrem por falta de repercussão. E agora a gente vai ter... Então nós tivemos tudo, a visão econômica, a visão de governo, eu acho que a estrutura fundiária da irrigação não está muito resolvida, mas você tem toda essa visão multidisciplinar que é o que permite a internet e essas discussões de um país que já avançou em muitas frentes de pensamento aí. Então, aquele negócio, eleição, nenê, né? E seminário você só vê depois da apuração. Hoje foi um dia muito rico aí para desdobramentos aí de ideias. Mas eu abro aí para os senhores, eu já estendei meu entusiasmo aqui, abro para os senhores aí. Obrigado. Eu só queria dar os parabéns a vocês, os dois, e a senhora, professora, porque inclusive a gente começa a aprender também algumas coisas, a gente está sempre aprendendo. Isso é fantástico. Sensibilizou muito o que a senhora trouxe para nós. Obrigado. Obrigada, senhora. Bom, então nós vamos encerrando. Esse material vai estar todo disponível na internet, acho que em uma semana. Não só os trabalhos que a gente vai colocar já de cara aí, mas também os vídeos. E daí sugerindo aos senhores se cadastrarem aí para a gente continuar a discussão aí, que esses são os temas relevantes aqui no mundo do Brasil. Muito obrigado, então, aos apresentadores e aos senhores.